Fala pessoal do Dinâmica Esportes, tudo certo com vocês? Mais um Prosa Dinâmica e hoje a casa tá cheia, tá? Equipe campeã, ao meu lado, Irlando, Erisson, segundo, Rui Medeiros, todo mundo para falar um pouco sobre a equipe do Fortaleza, especificamente categorias de base. Muito obrigado por estarem aqui, essa parceria também. Primeiramente, sejam bem-vindos à TV Editora Dinâmica, Dinâmica Esportes, Prosa Dinâmica, esse novo modelo de falar sobre as categorias de base. Irlando, comenta pra gente sobre as categorias de base da equipe do Fortaleza, como é que está sendo a preparação e um ano vitorioso que foi o ano passado. Muito obrigado pela recepção. Eu quero aqui deixar de antemão já o meu agradecimento a vocês aqui por todo o apoio à categoria de base, as transmissões, né? E levar as categorias de base do nosso estado para todo mundo, né? Pode-se dizer assim, porque não é só nacionalmente que é acompanhado. A gente sabe que a audiência ela vai muito além da fronteira nacional. Então, fica aqui minha gratidão a vocês, parabéns, deixo meus parabéns também pelo trabalho, porque não é só uma transmissão feita a qualquer modo, a gente sabe que tem amor envolvido, a gente vê a paixão de vocês no que vocês fazem, o profissionalismo acima de tudo, e isso resulta num grande trabalho, no qual reflete também no trabalho da gente no dia a dia, isso é bom para todo mundo, tá? E falar do ano de 2025 do Fortaleza na base é algo muito grandioso, né? Que traz muito orgulho para a gente. O clube vem cada vez mais entendendo o quanto é importante a base e isso reflete muito aí no futebol profissional do Fortaleza. A gente vendo o quantitativo com qualidade que a gente consegue oferecer hoje ao futebol profissional do Fortaleza, com atletas chegando para fazer a diferença, tanto no âmbito financeiro como esportivo. Pronto, Erisson, comenta pra gente agora, né? Tivemos aí domingo a final do Campeonato Cearense, com alguns representantes da base do clube, né? Integrando o elenco principal, sendo campeão. Então, comenta pra gente como é o sentimento, né? Você acompanhou eles nas categorias de base, agora eles estando no profissional da equipe do Fortaleza e, querendo ou não, já fazendo história e colocando o nome deles e o nome também, é claro, do CT Ribamar Bezerra, de vocês que fazem parte de por trás das categorias de base do clube do Tricolor de Aço. Primeiramente, agradecer o espaço, né? Para a gente é sempre uma satisfação estar falando sobre futebol de base, que é o que a gente faz, o que a gente ama, que é a nossa paixão, assim, né? Não só como profissão, mas também a nível pessoal. Você vê a evolução de pessoas, né? Não só dos garotos, mas de todos os profissionais que fazem a base. E parabenizá-los, né? Pelo trabalho de excelência. Vejo o amor nisso também que vocês fazem. E é muito importante a gente ter esse tipo de apoio. Estava comentando agora há pouco, né? Quando pessoas boas com o mesmo propósito se unem, as coisas tendem a dar certo. Eu acho que esse casamento TV Dinâmica, com o futebol de base, com os clubes, e em especial o Fortaleza Esporte Clube, tem tudo para dar muitos frutos, assim, né? Como o Irlando falou, visualização mundial. Né? E é importante demais para todos nós que fazemos futebol de base. Futebol de base tem pouco glamour, tem muito trabalho, e tendo o apoio de vocês fica tudo mais fácil assim, né? Para serem divulgados, né? Os atletas e os profissionais também. Sobre a final do estadual, assim, se a gente pegar nos últimos 15, 20 anos aí, talvez a gente não tenha tido uma representatividade tão grande das categorias de base dentro do departamento profissional. Né? Nós tínhamos 6 atletas no banco de reserva, 5 atletas no banco de reserva e um que não foi relacionado, que era o Bruninho. No primeiro jogo da final, pouco está sendo falado, mas o gol do Fortaleza foi do garoto da base, né? Do Lucas Emanuel. Então, que abriu as portas para o título também. Né? Então, é muito importante para a gente ver esse crescimento. O João Lucas, para você ter uma ideia, a gente chegou no clube com 11, 12 anos de idade. Hoje ele tem 16 anos e já faz parte do grupo principal. É um menino que é visto com muito bons olhos pelo clube, não só pelo Fortaleza Esporte Clube, mas pelo futebol como um todo, né? Sondado em várias equipes do Brasil e até mesmo monitorado por equipes do exterior. Mas, no âmbito geral, são 6 de milhares que passam, né? E a gente fica sempre muito feliz quando um deles vence, né? Quando um deles chega a mudar a vida da família, a mudar assim, o destino
de outros que estão ali olhando para ele como espelho. Eu tenho certeza absoluta que tem uma foto que está circulando aí com 6 com o troféu, né? Ele 6 o troféu. Aquilo tem inspirado muito os nossos atletas da iniciação. E isso é muito importante para a gente, né? Que a gente trabalha para que isso aconteça, né? Captar, reter o atleta dentro do clube, não perder ele, né, para clubes de maior poder financeiro, formar, transitar e usufruir técnica e financeiramente. Eu acho que o ciclo está completo, né? Uma coisa que não acontecia há muitos anos, agora, ano passado, nós fechamos esse ciclo com muitas vendas, né? Então, a tendência é que o clube crie uma cultura voltada para a base, né? Isso tem melhorado, como o Orlando citou novamente aqui, tem melhorado, eles têm, né, têm enxergado como assim, a base da pirâmide não pode ser o profissional sustentando tudo. A base da pirâmide precisa passar pela base também, né? A base precisa estar ali recebendo apoio financeiro, apoio logístico, para que a gente consiga cada vez mais evoluir, né? Pelo Fortaleza e para o Fortaleza. Perfeito. Segundo, muito obrigado por estar mais uma vez, né, aqui na Dinâmica Esporte, TV Editora Dinâmica. Comenta para a gente também, agora, um pouco mais atrás, né? Logística, pensamento de como é que vai funcionar, tanto no CT Ribamar Bezerra como fora também. Começou já o Campeonato Brasileiro, se não me engano, Sub-20 e a Copa do Brasil 17, né? Que o Fortaleza está representando também o nosso estado. Então, comenta para a gente como é que está sendo essa preparação, início de ano das categorias de base no Fortaleza. Primeiramente, é uma satisfação sempre estar com vocês, eu tenho orgulho, né? Costumo dizer dos bastidores que há 2 momentos da base. Um com a TV Dinâmica e o outro antes da TV Dinâmica. Com a TV Dinâmica, o crescimento é espetacular. Está de parabéns o Rui, o Davi Medeiros, a família Dinâmica está de parabéns pelo trabalho, pela seriedade, o compromisso diante do futebol. Porque não é fácil fazer futebol, e principalmente quando você vem de um legado lá embaixo para crescer simultaneamente, isso requer muita importância. Em relação à sua pergunta, estamos sim fazendo um trabalho belíssimo, eu tenho uma equipe muito bem direcionada, né? A gente tem total apoio tanto da direção do Ivano quanto da gerência do Ellison Machia, com todas as comissões técnicas, a gente consegue fazer os mesmos. Ontem mesmo nós viajamos para Salvador, né, a Copa do Brasil, jogo de volta, sub-17, e nós escalamos o Olavo como supervisor, acompanhamos todo o detalhe do passe, é tão dinâmico aqui que a nossa realidade tão cheia de amor que o próprio Irlando foi de madrugada no CT ver a saída da equipe para o aeroporto. Isso é responsabilidade, isso é compromisso. A gente está aí sempre apoiando, sempre recebendo todo mundo da melhor maneira possível. O Ellison sempre nos orienta e o Irlando também. Não é favor receber bem as pessoas, é nossa obrigação receber bem as pessoas. E a gente recebe de maneira bem dinâmica mesmo, bem orgulhosa, com muito carinho, com muito respeito. E estamos aí para ajudar a todos juntos no nosso objetivo, que é o crescimento do futebol de base do Estado, certo? Pronto, Rui. E a Editora Dinâmica que patrocinou o Fortaleza, campeão. Como é que está sendo aí o momento da Editora Dinâmica também no Fortaleza? Queria só fazer um alento aqui, não quero perder a oportunidade. Que aqui de segundo só tem um segundo mesmo, viu? O resto é primeiro aqui. Tanto Dinâmica como Fortaleza, isso é primeiro. Só tem o segundo, já me perdoar, viu? Eu podia perder essa deixa. Rapaz, é uma satisfação muito grande, né? Porque eu estava falando com ele lá em cima, que o Davidson e meu David foram profissionalizados pelo Fortaleza, né? Um tempo atrás, lá em 95, 98, 2000. E aí meus filhos foram jogadores pelo Fortaleza, né? E é uma satisfação o Fortaleza ser campeão em cima do meu Ceará, né? Que eu sou do Ceará, mas e ser patrocinador do Fortaleza também. Eu fui patrocinador do Fortaleza, patrocinador do Ceará e patrocinador dos árbitros, né? Então a Editora Dinâmica fez 3 patrocínios no domingo, na final, né? Então foi patrocinador do Fortaleza, patrocinador do Ceará, patrocinador dos árbitros, né? Então é muito bom. Aqui é a casa do esporte, né? De amor, de carinho, de satisfação. Vocês falam muito. Minha mãe a gente faz com amor, a gente gosta de fazer o que faz, né? Eu tenho a sorte de pegar o Alan e o Gabriel, que faz aquilo com amor, é 7 horas da manhã, 10 horas da noite, pegando sol, pegando chuva, com guarda-chuva, né? E nós agora estamos num projeto bonito, que é fazer agora, como é que chama que a gente vai fazer lá no Fortaleza agora? A cabine de rádio, né? Acabei de fazer Torre de transmissão. Torre de transmissão, né? Uma coisa mais, um diferencial do Ceará, né?
Então a gente tá nessa balada de ajudar a base, né? E nós estamos juntos, o segundo, Erison. Edson, Irlanda. Irlanda. Então nós estamos juntos na balada aí para fazer um Fortaleza grande, futebol amador grande, a base grande. Pode contar comigo, com a Editora Dinâmica. A Editora Dinâmica está de portas abertas para vocês aí. Pode contar com a gente. Gratidão. Pronto. Só pra gente se encaminhando já pro final, Erison, comenta pra gente também, porque o Fortaleza arrecadou mais de 80 milhões, né, de reais aí, com vendas das joias da base do clube, né, e pra fora, enfim. Comenta pra gente o impacto que isso acontece dentro do Fortaleza, né, que, querendo ou não, 80 milhões com a base e tudo, e vocês trabalhando junto, perto com esses atletas, aquele momento realmente de que vocês, nossa, o trabalho está funcionando, está dando certo, estamos sendo campeões e acima de tudo, estamos revelando os jogadores, né? Primeiramente, a gente tem que falar que tudo isso vem de um planejamento, né? Que não foi nada aleatório. Eu lembro lá atrás ainda, a gente planejando, ó, daqui a 2 anos nós queremos assumir o posto de base número 1 do Nordeste. Chegamos antes do segundo ano, 1 ano e meio, conseguimos, né? Daqui a 2 anos nós temos que ter no mínimo 3 jogadores da base indo para o profissional. Isso eu dei uma entrevista ainda em 2022 para 2023 falando sobre isso. Alcançamos o objetivo. Daqui a tanto tempo nós precisamos vender X milhões de atletas da base. Nós batemos essa meta aí e o recorde, né? Assim, porque isso nunca aconteceu na história do clube. Então, assim, é tudo planejado, é tudo conversado, é um trabalho que, apesar de terem pessoas que pensam, né, criam as ideias, mas é um trabalho executado por muitas mãos. Isso é sempre importante falar e deixar muito claro que as pessoas que fazem o dia a dia do CT Ribamar Bezerra, todas elas têm o seu grau de importância dentro desse processo. Seja o Davi ou o Leca ali da recepção, seja a tia Cléa, a tia Arlinda da limpeza, seja o cozinheiro, seja o Barrinha que cuida do campo, seja os motoristas que fazem o corre ali levando os meninos, sejam os treinadores, a comissão técnica, seja eu, Irlando, segundo, seja quem for. Existem pessoas que pensam as ideias, trazem para a mesa, elas são discutidas e todo mundo está trabalhando na execução. Então, todo mundo tem o seu grau de importância dentro do processo, né? E a ideia é que a gente consiga expandir. Se eu fiz 80 milhões no ano passado, que eu falo Fortaleza Esporte Clube, tá? Não é Erison Pessoa. Se nós fizemos 80 milhões, a ideia é que a gente consiga manter e expandir, né? A cobrança vai ser maior. Em 2024, nós tivemos 24 títulos. Quando abriu 2025, a cobrança veio. Tem que ser melhor, tem que ser melhor. Batemos 38 títulos em 2025. Vamos ganhar 40, 45 em 2026? Ninguém garante isso. A ideia é que a gente consiga evoluir, seja em vitórias, seja em transição de atletas, seja em vendas, ou seja simplesmente para fazer uma formação integral com esses garotos. Porque nem todos vão chegar. E aqueles que não chegam, quem é que lembra deles? É isso? Então, se eu tenho um menino lá que chega no sub-20 e não consegue transitar profissional, e de repente ele vira um preparador físico, de repente ele vira um fisioterapeuta, e de repente ele vai estudar medicina e vira um médico do clube. Então, a gente tem essa preocupação também. Por isso que a formação integral está sempre presente dentro do nosso trabalho. São pilares que a gente não abre mão. Captação forte, retenção de atletas, formação de atletas, transição entre categorias e usufruir técnica e financeiramente. Ponto. Se não virar jogador, alguma coisa na vida ele vai ter que ser. Ele vai ter que ter uma profissão. Por isso que a gente tem um departamento psicossocial que trabalha muito bem essas questões, né? Com palestras educativas, né? Temos projetos internos de reforço escolar. Ano passado nós tivemos o projeto do inglês, né? Tanto para os atletas como para os funcionários. Isso é muito importante, né? Porque a gente só vê quando dá certo. Por isso que eu estou te respondendo de uma forma mais longa, mais prolongada, para a gente dar atenção também àqueles que não conseguem furar a bolha. Aí a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E veja bem também, já que ele falou aí, ele captou mais ou menos 80 milhões, e esqueceu que as joiazinhas que estão dentro do Fortaleza hoje, né? São joias, 6 joias, né, que ficou lá, então essas joias vão dar frutos mais na frente, né? Exatamente. Nós tivemos atletas que foram vendidos que não chegaram nem a vestir a camisa do profissional. Não chegaram nem a vestir a camisa do profissional, mas que já despertavam o interesse do mercado.
E temos muitos ativos dentro da base hoje que podem superar esses números. Né? Dentro e fora. O Fortaleza tem um legado hoje ativo, tanto dentro do país como fora no exterior, Europa, leste europeu, em outros mercados, que vai gerar receita ainda para o clube. Tá só emprestado. Então, estão negociados. Nós temos percentual de direitos econômicos, né? Que não deram um retorno talvez de imediato, mas daqui a pouco podem ser vendidos e o Fortaleza tem 20%, 30%, 40%. Alguns deram um retorno menor agora, Exato. Pensando no futuro, entendeu? Exatamente. Mas que é um processo que a gente não pode perder o time de fazer, porque quando o atleta a gente tem que entender que o atleta, quando ele não é aproveitado de imediato, quando ele sai da base, quanto mais tempo ele fica parado, fora do mercado, sem estar numa prateleira, numa vitrine, aquele atleta está sendo desvalorizado, é ruim para o atleta, é ruim para o clube, né, que tem seu ativo vendo desvalorizado, e a gente tem essa preocupação também de manter o atleta em alto nível. Então, muitas das vezes, a gente vai por esse outro caminho, quando a gente enxerga que o profissional não vai absorver de imediato aquele atleta. Então, assim, eu posso dizer aí que, pelo menos nos próximos 7, 8 anos aí, o Fortaleza vai colher ainda muito fruto dessas árvores que foram Tem plantadas. receita para entrar aí. Com certeza. Pode ser amanhã, daqui a 6 meses, ou como o Irlando fala, daqui a 5, 6 anos. Mas está espalhado pelo mundo isso aí. É um projeto que se tornou autossustentável. Isso é bom, você não dá um prejuízo, né? Já pensou dar prejuízo no clube, né? Então vocês não dão prejuízo, é bom porque você já bota as crianças lá para fora, para eles continuarem a sonhar, né? Porque se você não botar ele lá para fora e segurar o passo dos meninos, alguma coisa, prejudicar os meninos, Sim. isso é uma frustração Claro. que aconteceu com muitos jogadores já. Sim. E isso, muitos jogadores já aconteceu. Estava aqui nessa sala aqui, a semana passada, retrasada, o Bechara, né? O Bechara disse que foi lá para São Paulo e na hora de chegar em São Paulo não soltaram o passo do rapaz. É complicado, né? Você tá jogar um atleta de nível lá em cima, já em São Paulo, e o cara, só porque tá fichado, sem não espera ser titular, sem nada, aí não deixaram. Não é só uma vez, não foi só o Bechara. Muitos atletas. Não, muitos. Né? E a gente não está livre de acontecer. Porque o futebol ele é muito dinâmico, né? E às vezes as pessoas que são um compilado de pessoas que estão na gestão, você pode encontrar uma opinião diferente. Não, vamos esperar mais um pouco. E às vezes você faz, no futebol precisa assim, você perder uma janela para você perder um time de um negócio, Sim. e às vezes prejudicar 12, 24 meses de um atleta. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa visão, ficar sempre atento para que a gente não deixe ou minimize isso o máximo possível. E também é bom porque tá vendo muito futebol agora, não para mais, né? O futebol você falou que disputou 25 títulos, né? Ganhou 25 títulos, né? Então, 2024, foi 2024. 2025 foram quase 40. Olha aí, então é uma dinâmica muito grande de futebol, né? Isso contando com 2 competições internacionais, uma na Holanda e outra na Itália. Então isso é muito bom para o futebol cearense, né? Você Está na vitrine, né? Está na Claro. vitrine, Você né? imagina um garoto de 13 anos que jogou uma final contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique. Isso para ele e para todos que estão em volta ali, né? Se torna uma visibilidade. Nossa, eu quero ser igual a esse, eu quero ir também, Então é muito importante ter esse tipo de calendário dentro da categoria de base. Porque anteriormente, quando meus filhos jogavam, só tinha um, às vezes não tinha, aí não tinha recurso, não fazia. Hoje não, hoje já tem, como eu estava comentando, o business vai ser o futebol será o business do futuro, não tem como. Se houver seriedade, a gente vai. Eu estou entrando também no futebol agora, né? Vou entrar com outras janelinhas aí, que eu passei para vocês, não vou falar aqui porque é outras coisas, né? Mas estou satisfeito com o futebol. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a nossa sub-20 e a sub-17, elas fazem mais de 50 jogos por ano, jogos oficiais. Isso há 5, 6 anos atrás não existia. Você fazia o estadual, uma copinha, você jogava ali 20, 25 jogos, no máximo, estourando no ano. E não tinha o mesmo nível e o peso que tem hoje, né? Hoje a gente joga o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, então assim, o nível dos adversários é bem mais forte, né? Ótimo. Pronto. E Irlando, comenta pra gente, só pra gente finalizar aqui, como é o dia a dia, né? O segundo comentou que você estava lá madrugada, mas comenta pra gente como é estar diariamente no Fortaleza, convivendo tanto com eles como com os atletas também, como está sendo essa vibração dentro do próprio clube. Né? Olha, o futebol ele é o dia a dia, né?
o ambiente ele faz toda a diferença. E a gente tem uma preocupação assim especial desde quando eu cheguei no Fortaleza em 2021 ali. Eu trouxe comigo essa preocupação e tentei introduzir ela o máximo possível até onde não atrapalhasse a performance esportiva, que é a preocupação com o próximo, seja ele o funcionário, seja ele o atleta. Porque a gente cobra tanto de um atleta. Olha como a coisa é complicada, seu Luiz. Você pega um atleta, você prepara ele para você colocar ele dentro de um estádio com 50 mil pessoas, muitas das vezes para julgá-lo. E o atleta de base, a gente sabe que a gente tem uma cultura de cobrá-lo mais do que qualquer outro atleta. Entendeu? Então, a parte psicológica, o preparo, o acolhimento para aquele atleta, ele tem tão ou mais valor do que a parte esportiva, a parte técnica dele. Porque ele tem que estar com a cabeça boa, ele tem que estar com a cabeça boa, preparado para ele acertar e ele ser tratado como Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Mas ele tem que estar preparado também para que, se ele falhar, ele errar, ele ser execrado. Aquele cara que não presta mais para nada, não pode errar. Então, essa linha ela está muito próxima uma da outra. E a nossa preocupação, assim, de todo o CT, é que todos estejam bem e entendedores que eu preciso do Eris, o Eris precisa do segundo, o segundo precisa do atleta, o atleta precisa da comissão, a comissão precisa da psicóloga, da cozinha, e todos nós temos os mesmos valores, até onde ali estamos, certo? Por quê? Porque se aquele atleta, como o Erison falou, o futuro dele, ele não conseguiu, porque ele sabe que é uma margem pequena de tudo que você tem dentro de atleta ali, de números, a quantidade que chega no profissional que tem sucesso na carreira. Então, primeiro aquele atleta ele tem que ser um ser humano de caráter, de postura, com uma visão humanizada do mundo, das pessoas, respeitosos, entendeu? Porque quando aquela pessoa ela tem uma cabeça melhor, bem preparada, ela vai saber lidar com a diversidade muito melhor, vai saber entender. E eu muito me orgulho assim dos meninos que estão tendo essa subida de degrau, né? Esse espaço, que estão chegando, que estão lá, porque eu encontro com eles, por exemplo, quando eu vou no PC, encontro com eles, estão ali sei de lá o que eles estão falando, estão fazendo. Eu estou mais o Eris, a gente vai passando, eu estou só, eles fazem questão de ir lá para comentar como é que você está, se está tudo bem, obrigado e tal. E a gente sabe que a gente que é um pouco mais antigo, que a gratidão eu acho que assim, é o maior demonstração de caráter de um ser humano, na minha concepção, na minha visão. Então, esse dia a dia, te respondendo assim, ele é bem passado por dificuldades, por conflitos, porque se eu colocar duas pessoas dentro de uma sala, são duas cabeças que pensam diferente, mas que todo mundo tem que entender que o propósito é único. Não é o Irmando, não é o Erison, não é o treinador, não é o porteiro, são todos. E acima de todos está o estudo do clube. Mas o foco principal é no atleta. Não tem para onde correr. Todos ali estão trabalhando para ele. E ele tem que reconhecer o esforço de todo mundo para fazer ele vencedor. Porque é um privilégio também você ter tantas pessoas trabalhando para te desenvolver você, para fazer você ter um futuro e você seguir um caminho, trilhar um caminho que vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da tua família. O da gente não. A nossa satisfação é de ver o sucesso daquele atleta, seja ele como pessoa ou como profissional. Se profissional, melhor ainda, porque é o fruto que nós podemos colher do nosso trabalho, sabe? Do trabalho de todo mundo ali no CT. E eu vejo quantas pessoas brilham o olho quando vê um atleta da base fazer um gol, como aconteceu com o Lucas Emanuel agora, a deixadinha lá do Prior agora no segundo jogo. Então a gente tem um grupo da base lá no WhatsApp, a gente vê a tia a zeladora, a gente vê o porteiro, todo mundo vibrando com o atleta, porque eles conviveram com aquele atleta.
por muito tempo, entendeu? Então, eles sabem, assim, o dia a dia dele chegar para treinar, o esforço, a dificuldade, problema familiar que não é um privilégio de atleta, a gente sabe o quanto a sociedade hoje está complicada, o pai que não é pai, a mãe que precisa ser mãe e pai, entendeu? A dificuldade financeira, muitas das vezes de alimentação. Então, a gente tenta acolher esse atleta, essa pessoa primeiro, esse ser humano, de todas as formas possíveis. O acompanhamento escolar, a gente faz questão de ter uma pedagoga que faz um trabalho excepcional, que acompanha, assistente social, psicólogo. Então, assim, são inúmeros problemas que a gente tem que, no dia a dia, ali ir administrando, mas que todos entendem que está todo mundo imbuído no mesmo processo, que todo mundo tem o mesmo valor, ninguém é maior que ninguém, a humildade é acima de tudo, e a base ela tem esse privilégio de não ter tanto glamour como tem no profissional, e isso ajuda de uma certa forma para que a gente mantenha esse ambiente cada vez mais saudável. Porque jovem e adolescente sabe como é que funciona. Então, até esse sucesso, ele tem que ser dosado, porque senão o cara começa a achar que é o Ronaldinho, aí de repente Se perde. é isso, se perde. Mas, graças a Deus, a gente tem, acima de tudo, grandes pessoas, grandes seres humanos, assim, grandes adolescentes, crianças espetaculares, que eu me orgulho muito de trabalhar no dia a dia. E com a gestão de profissionais espetacular que está representado aqui por grandes pessoas, que eu não preciso falar, vocês conhecem também do dia a dia, mas que lá tem muitos outros braços que no dia a dia ajuda para que essa árvore, eu sempre uso esse comparativo. É uma árvore que foi plantada, que a gente colheu alguns frutos, mas que tem que regar, tem que adubar, porque senão não é só tirar fruto de lá, porque uma hora vai secar e a árvore vai cair. Então, ela tem que ser cuidada para que ela gere fruto por muitos anos. Essa árvore chama CT Mamavizia, entendeu? É a árvore que pode dar por muitos anos aí o sustento desse clube tão grandioso que é o Fortaleza Esporte Clube. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, né, no Prosa Eu Dinâmica. agradeço. Pronto. Irlando, Ellison, segundo, Rui. E assim a gente finaliza mais um Prosa Dinâmica. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fique ligado com a gente. Dinâmica Esportes. Nosso combustível é a educação.